A seguir, aqui no palco, Lara Kaiser, com a palestra Por Dentro da Perkins & Will, Arquitetura através do Negócio. Arquiteta e urbanista com mais de 20 anos de experiência em arquitetura para a saúde. É diretora de operações da Perkins & Will, em São Paulo, com mestrado em Building Design for Health e pós-graduada em gestão de projetos. Por favor, então, Lara, com você. Obrigada. Pessoal, muito boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês, meus colegas. Acho que não há nada mais relevante de poder fazer uma palestra junto com vocês em Brasília. Me sinto muito honrada por isso. Hoje eu estou aqui para falar não só de projetos, mas como projetar e trazer as nossas relações para dentro do que a gente trabalha, né? Talvez não muitos de vocês ainda conheçam a Perkins & Will, mas eu vou falar um pouquinho da nossa história global e aqui no Brasil. Então, uma breve introdução. Sou Lara Kaiser, sou diretora de operações, especialista na área da saúde. Faço a gestão do escritório com os meus sócios. Tenho aí anos de formada e fiz mestrado fora do Brasil. Tenho uma vivência internacional. E o que traz aqui hoje para contar um pouquinho dessa experiência. Somos um coletivo global de designers e agentes. Nosso trabalho é lugares onde a humanidade prospera em harmonia com a natureza. Somos um coletivo global de designers e agentes de mudança. Nosso trabalho é movido por curiosidade. Alimentamos a pesquisa e a tecnologia. Isso é Perkins & Will. Nós nos esforçamos para fazer uma diferença positiva todos os dias. Acho que o som não tocou, né? Nós imaginamos. Nós ouvimos, nós imaginamos, e nos criamos, nós elevamos. A Perkins & Will, ela foi criada há 90 anos atrás. Esse ano a gente fez 90 anos e a gente pôde festejar isso de uma forma muito bacana, com todos os sócios. E dentro desse mundo a gente tem um hub global, né, de muitos estúdios, né? Então são 32 estúdios pelo mundo que faz esse networking. Então a gente troca muito, a gente tem muitas experiências e a gente se comunica muito, né, dentro desses estúdios todos e todas as diversas áreas que a gente trabalha. Aqui em São Paulo, né, onde fica o nosso estúdio no Brasil, são 90 profissionais. Tem alguns deles que estão aqui participando, apoiando aqui a nossa palestra. Esse nosso expertise, ele vem de algo que a gente entende que é muito importante, é relacionamento, né? Então, a gente acabou de escutar aí a palestra da Isa, né, falando de futuro e tudo que está por vir, mas a gente não pode esquecer das relações. Então, o que a gente percebe dentro da Perkins & Will? Que quando não há relacionamento, as chances do projeto dar errado e a gente ter desafios, elas são muito grandes. Então, é algo que a gente vem se pautando muito. E o nosso grande legado e o que a gente quer deixar para o mundo, para o planeta, é um bom design. E como é que a gente faz isso? É através de metodologia, através de processo, através de muita pesquisa. Aqui um pouco das tipologias de projeto. Eu costumo dizer para os nossos clientes que, de fato, não há o que a gente não faça, né? Porque tendo esses 32 estúdios globalmente, se houver alguma temática que, por exemplo, o nosso escritório de São Paulo não tenha a habilidade, a gente vai buscar algum designer para nos apoiar e que a gente possa fazer um projeto que seja relevante e que seja aceitável para os nossos clientes. A nossa trajetória, né? Por que a gente chegou aqui, como que a gente chegou aqui e por que a gente gostaria de ter vindo para cá? Então, esse mix do nacional com o internacional, então a gente se auto-intitula como Glocal.
Porque é engraçado, quando eu falo para o nosso cliente, nós somos uma empresa global, pera lá, você já vai me cobrar em dólar, né? Então, na verdade, não é isso. A gente tem esse expertise global para agregar valor aos nossos projetos, mas com todo o entendimento da nossa cultura nacional, que é super importante. A gente sabe que a gente tem desafios no Brasil, a gente tem formas de trabalhar, a gente sabe que, seja qual país for, é muito diferente, né? A gente, nesse momento, a gente percebeu que os nossos clientes estavam mudando. Então, a gente está falando aí da tecnologia, do futuro, né? Então, nesse momento, desse movimento de aquisição, a gente percebeu que o mundo já estava globalizado e que a gente precisaria de algo mais para poder ser aplicado em nosso estúdio aqui no Brasil. E a gente sabe que atuar como um grande time é muito melhor. Então, eu sozinha e eu com vocês todos, a gente vai ser muito melhor juntos. Então, esse foi o propósito, né? O que a gente foi buscar para a gente ter, inclusive, diversificação. Então, dentro dos 32 estúdios, certamente os projetos ficam melhores por causa da diversificação, formas de pensar diferentemente. Os acordos, obviamente, eles são com base em interesses comuns, né, e oportunidades que a gente vai buscando, né, de uns para os outros. Muitas vezes os negócios eles são de outro estúdio em qualquer lugar do mundo para São Paulo ou vice-versa. Então, a gente sempre está buscando a melhor forma de formatar esse time, de poder ter um projeto melhor. E em 2012 foi quando a gente fez a fusão. Talvez alguns de vocês conheçam, mas a gente veio da fusão de um escritório que se chamava Rocco Vidal. É um escritório que era especificamente na área residencial e corporativa. E esse movimento de fusão, ele foi exatamente, e é isso que a Perkins & Will faz, ela não chega num país ou num estado, enfim, e abre um escritório. Faz essa aquisição para trazer para o grupo bons arquitetos, bons designers e um escritório que tenha legado, que tenha história. Então, foi isso que aconteceu. E aí a gente teve que se readaptar, porque a gente vinha de um ateliê para um grande estúdio, né? Então, somos estúdios de arquitetura. Como fazer isso? Né? Então, sabemos aí que a gente precisa aprender a lidar como um grande time de 2.700 arquitetos, toda a parte administrativa, toda a parte financeira, como a gente vai se comunicar dentro de uma ferramenta em que todos consigam imputar os seus valores, os seus dados e que seja reconhecido globalmente. Operacionalmente, a estratégia, o design, enfim, todos esses itens, a gente precisaria de uma ferramenta onde todo mundo pudesse ler e entender o que cada estúdio está planejando para o seu futuro. É um escritório independente, São Paulo é independente, todos são independentes, mas o que a gente busca é ter uma mesma meta, né? E essa meta ela é traçada todos os anos, no final de todos os anos, entre cada um dos estúdios. Esse é o nosso time hoje de São Paulo, como eu falei, são 90 profissionais, e eles são divididos aí pelos diversos, não só setores, mas níveis, né, de carreira, pessoas sêniores. E a gente cria também aí um legado de arquitetos que já estão com a gente há muitos anos, e estagiários que vêm para aprender e crescer com a gente. E aí essa rotina do nosso estúdio, ela faz parte das nossas conversas diárias. E como são? A gente tem business plan, que foi o que eu falei, a gente desenvolve o nosso business plan em outubro de todos os anos, já está quase na hora de começar de novo, onde a gente traça as nossas metas operacionais e financeiras.
A gente fala de novos negócios, como vai ser o marketing, como que está, no nosso caso, né? Como será 2026, pelos desafios que estão por vir, e se estão. Operacionalmente, projeto, número de profissionais das nossas equipes, o controle de qualidade. Então, como que a gente consegue entregar a qualidade que a gente promete aos nossos clientes? O que está faltando? O que precisa melhorar? Como que a gente desenvolve os nossos talentos? Relacionamento com os clientes internos, que por muitas vezes é bastante desafiador, e os nossos clientes externos, obviamente. Financeiro, board meeting e o staff meeting. E eu vou contar um pouquinho como que isso é feito. Então, a gente fala que as ferramentas, elas são para desenvolvimento do design, de comunicação. Então, a gente tem para vocês terem uma ideia, ferramentas de alto nível, né, que são geridas, inclusive, pelos profissionais de tecnologia que ficam em Chicago e fazem essa gestão de todos os estúdios, dos 32 estúdios espalhados pelo mundo, e com profissionais aqui em São Paulo que contribuem fazendo um helpdesk e gestão local. O ponto que hoje é extremamente importante, né? A gente veio de uma palestra que fala justamente sobre isso, é a questão da sustentabilidade. Então, como que nossos arquitetos estão estudando e se preparando para que a gente tenha soluções aqui, agora, hoje, para melhorar o planeta. E que os nossos projetos realmente deixem um legado que respeitem a sustentabilidade. Então, com isso, a criatividade ela vem como uma importância, assim como a colaboração entre todos, não só nosso estúdio, mas com todos os nossos parceiros, os nossos colegas, assim como todos vocês. Tecnologia, ideias, excelência e, mais do que nunca, inovação. Porque o futuro não está muito longe, ele está aqui e agora. Essa aqui é uma imagem de como que é o nosso estúdio, né? Então, ele é agitado, a gente é muito inquieto. Então, essa baguncinha toda que vocês estão vendo aí na tela, né? E ao croquis, ao desenho, a maquete física. Então, a gente está sempre explorando, como eu falei, somos um time muito, muito inquieto. E como que a gente faz isso? Através dessas metodologias, né? Então, é uma agenda constante de conversas, né? Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, é justamente a nossa festa que teve esse ano, em 2025, que foi para celebrar os 90 anos da Perkins & Will. E é nesses encontros que a gente discute como empresa qual é o futuro, onde a gente quer chegar e como. A gente tem premiações internas, né? Então, tem o DLC, que é um comitê de análise dos nossos projetos. Os nossos projetos são avaliados anualmente, para que a gente mantenha um padrão de qualidade aceitável. A gente tem uma bienale, que ela é interna, e que a gente convida arquitetos fora da empresa para que eles venham avaliar os nossos projetos, para dizer aonde que a gente precisa melhorar. Conversas periódicas, né, com o time de design. Então, por exemplo, se eu estou numa etapa de projeto que eu ainda entendo que eu possa fazer alterações dos meus projetos, eu convido esses líderes para poder apresentar e que eles possam, inclusive, fazer comentários e que, por muitas vezes, são super bem aceitos, desde que esteja na nossa realidade local e, principalmente, financeira. A partir disso, a gente criou, como um time, o Living Design. Living Design é uma metodologia desenvolvida por nós, que tem esses 7 princípios, e a gente aplica eles em todos os projetos que a gente inicia dentro da Perkins & Will. E como que isso é feito, né? Então, assim, não é faço o projeto e depois eu vou lá e tico e vejo se foi tudo atendido. Ao contrário, a gente inicia o projeto olhando todos esses itens e checando se a gente está indo para o caminho certo. Então, sobre clareza conceitual, resiliência e regeneração, pesquisa e inovação,
saúde e bem-estar, comunidade e inclusão, tecnologia e poesia e beleza. E eu vou trazer para vocês um projeto, um case, onde a gente aplicou todos esses itens para que vocês possam compreender como a gente trabalha. Esse case ele é muito interessante porque é um projeto que ele envolveu todos os setores do nosso estúdio de São Paulo. E por que isso aconteceu? Porque o objetivo do nosso cliente ele foi mudando com o tempo em relação à tipologia do projeto que ele queria ali. Então, acredito que muitos de vocês conheçam bem São Paulo. A gente está na esquina da Avenida Rebouças com a Henrique Schaumann. Inclusive, ao lado do nosso escritório, a gente fica bem pertinho daí. Eu não sei se eu consigo convidar vocês todos para ir lá, porque eu acho que vai ser uma grande festa, mas, enfim, a gente está sempre aberto para receber as pessoas e compartilhar conhecimento. Certamente serão bem-vindos. Em 2019, a gente foi convidado para essa competição, justamente nesse terreno. Para quem é da região e conhece bem São Paulo, deve conhecer esse terreno. Aqui era um antigo Itaú, uma referência na cidade. Um Itaú, ele era bem importante. Minha mãe tinha conta lá, inclusive. Eu ia muito, quando pequenininha, nesse banco. E aí esse cliente nos convidou para essa competição, que a gente... por competência, acabou ganhando, né? Numa localização super privilegiada, transporte público abundante, próximo de um eixo de saúde e o coração do bairro de Pinheiros. A área do terreno, 6.400 metros quadrados, uma doação de calçada, aí, de detalhes legais, né, de 703 metros quadrados, uma área computável de 28.000, aproximadamente, uso não residencial, 5.600, e fachada ativa, que faz parte do nosso plano diretor, de 3.200 metros quadrados. E com essa premissa de que o banco iria continuar ocupando a esquina, inclusive na fase da obra, que nos pareceu quase que impossível. Enfim, mas... a gente seguiu com o projeto, então aqui vocês podem ver alguns croquis de como ele foi criando o formato e ele foi criando aí um volume muito interessante. E essa evolução ela foi sendo alinhavada junto com o nosso cliente, até para entender o que ele seria, se seria só um residencial, se ele seria um corporativo, ou talvez um mix-use. A gente falou muito também sobre hotel. Então, a gente foi permeando em todos os setores, até que a gente chegou em algumas reflexões e resultado que foi o que a gente evoluiu, e foi por isso que a gente ganhou essa premiação. Então, com textura, transparência, reflexo, jardim, luz, então a gente foi evoluindo com uma arquitetura diferenciada, e aí a gente tem 2 torres, uma torre, e isso vocês conhecem bem, né? Muitas vezes a gente tem clientes que adoram mudar, refletir mais sobre os temas, então foi muito densa essa etapa do projeto. E aí foi nessa arquitetura que a gente chegou e estávamos prontos para seguir a etapa do projeto. Então, todos contentes, inclusive, quando a gente chegou à conclusão que seria um uso misto, inclusive corporativo, então entrou a nossa equipe do corporativo para fazer teste fit das lajes, para a gente trazer números para esse cliente, para ele se sentir confortável sobre isso, né, de como que o business dele seria aceito pelo mercado, e foi super bem. Então, a gente estava bem contente aí com as opções que a gente foi trazendo, e até que a gente evoluiu aí para novas conversas com esse cliente. Então, em 2019, 2022, em paralelo, a gente tinha um outro cliente, que é o Hospital Sabará. O Hospital Sabará é um hospital infantil que fica na região de Higienópolis,
E a gente já estava em momento de entrevista com eles para analisar o que eles precisariam e por quê e onde. O Hospital Sabará, ele hoje é uma referência na área da saúde infantil, né? Então, a gente sabe que, tanto para idoso como infantil, a gente tem que ter um cuidado especial. Eles fizeram uma pesquisa de mercado e entenderam que eles não poderiam sair mais do que 13 quilômetros de onde eles estão hoje. Mas por que eles precisavam mudar? Porque o hospital que eles estão hoje, ele precisa de inovação, precisa de tecnologia, é um hospital que a arquitetura já está defasada, precisa que atenda todo o programa novo da instituição. E aí a gente uniu as necessidades e a gente contribuiu para esse novo negócio. Então, aquele residencial e mixed use deixou de existir. E a gente começou a fazer um novo estudo, a gente uniu esses dois clientes e acabou trabalhando nessa nova oportunidade. Então, a sinergia entre os segmentos, né, edificação, real estate e saúde, que são fortes dentro do estúdio de São Paulo. A gente tinha o propósito, né, que era a distância entre o existente e aonde esse terreno ficava, atendia muito bem o que o cliente queria, o que as pesquisas mostraram para a gente. Só a 3 quilômetros de distância. Então, a gente chega aqui de novo na esquina da Rebouças com a Henrique Schalma. E muito interessante, porque esse hospital, ele vem para transformar essa região. E aí a gente começa a entender o que é o cuidado com a criança e como que a gente faz para acolher essa criança. Lá no escritório, a gente chama hoje os hospitais de hospitel. Porque o que é o hospital? Na verdade, é o acolhimento da hotelaria dentro do hospital. E aqui, nesse caso, a gente tinha que ir mais além, porque, na verdade, a gente estava falando de criança, e criança tem a questão da casa. Então, era trazer a casa da criança para este ambiente. Numa parceria aí com a Telos, SDI, a Afonso França, que é a construtora, que está em obra, a gente seguiu em frente com esse projeto. O hospital em números, sei que não são muitos os especialistas aqui na área, mas eu acho que é interessante para vocês saberem. Então, a gente tem aí, em área construída, 45 mil metros quadrados, um total de 120 leitos, 60 leitos de UTI, 130 mil a capacidade de atendimento por ano, essa é a previsão, e a gente está com um cronograma para que a operação comece em 2027. Então, como eu falei, o escritório está do lado da obra, então a gente fica lá de binóculo para acompanhar e ver se está tudo sendo feito da forma que a gente projetou. Os parâmetros são parecidos, mas eles perderam um terreno, então, na verdade, o terreno ele ficou um pouquinho menor. E o desafio ficou maior, porque um projeto de 45 mil metros quadrados, com entrada na Avenida Rebouças, acesso social na Pinheiros, traz para a gente aí um espaço para muita criatividade, como fazer isso funcionar. Então, aqui vocês conseguem enxergar como é que essa volumetria, ela foi, obviamente, consequência do terreno, né? Então, era uma esquina. E, além de tudo, que eu não falei, a gente ainda tinha que fazer o residencial. Então, ou seja, um hospital com um residencial do lado, onde a gente tem uma rua, que é a Cônigo Eugênio, que ela tem o acesso direto ao residencial. Então, ou seja, a porta de entrada e o hospital, ele é completamente apartado do projeto do residencial. Eles não têm relação. Inclusive, a gente tomou todo o cuidado com a questão do vis-à-vis, para que não houvesse. E aí, este volume, essa proporção dentro de um terreno tão pequeno e com um programa tão grande, a gente acabou chegando nessa forma, que é uma forma
de acolhimento, com curvas, com vegetação, biofilia, e que a gente pudesse atrair a família desse paciente. Os cuidados, eles foram adversos, né? A gente teve que pensar em materialidade, a gente teve que pensar em luz natural, como que isso proporcionaria a relação dos pacientes infantis. Como eu falei, a forma inspirada no abraço, no acolhimento, não só para os pacientes, porque a gente sabe que o paciente infantil, a gente tem que receber a mãe, o pai, a avó, o papagaio, vai toda a família junto e se interna no hospital. Mas por essas imagens, você pode perceber que a gente ficou muito preocupado com a questão da hotelaria e da saúde mental desses pacientes. E que a criança ela fosse, inclusive, a protagonista. Então, existem aí muitas formas dentro do lúdico, do harmônico, inclusive da arquitetura, para que ela se sentisse responsabilizada por esse acolhimento, que ela sentisse que ali era a casa dela, que a casa dela é o Sabará para quando fosse necessário. Aqui a gente pode mostrar um pouquinho mais sobre a arquitetura, o design, mas principalmente como que a gente foi compreendendo o que a gente poderia tirar de melhor desse projeto. Então, essa curva, essa esquina, ela é justamente a vista que a gente tem para Paulista. Então, é uma vista muito interessante. O lado direito é para o Jardim Europa, então é uma vista eterna. E a parte de trás da edificação, ela é justamente onde a gente teria o vis-à-vis para o residencial. Então, a gente também cuidou disso e eu vou mostrar na planta para vocês. A gente buscou cores na fachada, né, que trouxesse o acolhimento que eu falei. A gente buscou que tivéssemos um embasamento que pudesse atender a um programa robusto, né, que o hospital nos força, né, porque é onde a gente tem pronto-socorro, toda a parte de emergência e tudo mais. E a torre, ela segue com plantas idênticas, né, e que vão se repetindo, porque são os andares de internação. Com uma planta tão profunda, o que a gente criou? Criou um grande vazio no meio para trazer a luz natural e criar a relação entre todos os pavimentos, que a criança pudesse brincar e se ver. Então, existe essa vontade que isso aconteça. Além disso, a gente criou um lau de família, que é a cada 2 andares, a gente tem essa grande varanda e que a família, a criança possa estar ali com vegetação e que consiga ter essa vista que eu comentei, que é justamente esse espaço. Esse espaço também promove essa sensação. E aí, a gente tem justamente esse vazio, esse átrio interno, para trazer luz natural, porque essa planta ela acabou ficando bastante profunda. Mas fazendo esse vazio, aí vocês vão ver na planta, a gente conseguiu fazer com que o corredor ele fosse mais suave, que não tivesse um longo corredor, como na maioria dos hospitais acabam acontecendo. Então, aqui é um corte esquemático para vocês entenderem o volume da edificação. Então, a gente está falando aí de 17 pavimentos, mais 5 subsolos. E lembrando, pessoal, o metrô passa aqui por baixo. Então, é um desafio imenso. Então, a gente teve que reduzir parte. É justamente nessa parte aqui, desse vazio aqui, é onde está passando o metrô. Então, a gente teve que cuidar com a questão do metrô passando e os equipamentos e como que a gente traria essa estabilidade para os equipamentos. A implantação é muito simples, porque, no final das contas, a gente tem 2 acessos, a Avenida Rebouças e a Rua dos Pinheiros, onde tem acesso de ambulância e os serviços pela Rebouças, e o acesso social pela Rua dos Pinheiros. E aqui, do lado esquerdo, a gente tem o edifício residencial.
Aqui mais algumas imagens do lounge. Então, aqui é o pavimento térreo, onde esse grande átrio chega. E essa planta linda, acho que é uma das coisas que eu tenho mais orgulho, eu acho que ela ficou realmente muito interessante. A gente divide a área de serviços e a área social, e justamente essa área de serviços é onde a gente tem o vis-à-vis com o residencial. Então, a gente fez que fosse tudo cega, então não cria nenhum desconforto para o residencial e nem para o hospital. E, com essa curva, a gente consegue fazer um corredor que ele não tem essa sensação de ser um corredor comprido, e ele acaba seguindo a curvatura, então fica algo assim mais interessante. E aí, como que isso foi formatado? Então, a gente divide aí o átrio, os jardins, as áreas dos apartamentos com as internações, o core social, o core de serviços, que eu acabei de falar, as estações de enfermagem, que elas precisam ter a visibilidade de todos os apartamentos e das UTIs, toda a área de serviços, de apoio para trás, e aí a gente chega, finalmente, nessa planta e atinge o programa necessário para esse cliente. Então, aí a gente enxerga um hospital que é super humanizado, preocupação aí com vegetação, com a relação com a luz natural, criando aí todos os pontos que eu falei lá no início, né, que são os méritos que a gente precisa atingir dentro desse projeto. Estrategicamente, o acolhimento e bem-estar, eles estão justamente nessa questão do espaço lúdico, da iluminação natural, contato com o natural e a natureza, e os materiais que a gente especificou, que sejam acolhedores, e principalmente a tecnologia, né? Um cliente outro dia falou para mim assim: Lara, a gente não pode criar um hospital instagramável, e é verdade, né? A gente não pode esquecer a tecnologia e todas as normas e tudo que a gente precisa atender para a área da saúde. Aqui é o leito do paciente, que parece mais um quarto, né, do que um apartamento de hospital, com uma vista super integrada. Aqui é um leito de UTI. E as cores também trazem todo esse conforto. E aí eu volto para o Living Design, né? Então, só para mostrar para vocês que todos os pontos foram realmente alcançados. Então, a gente tem a clareza conceitual, que a própria planta nos mostrou, né, da posição, como que a gente dividiu os apartamentos, a UTI. A gente tem resiliência e regeneração, então a questão da sustentabilidade em relação à nossa fachada, jardins nos terraços, energia solar, reuso de água, e é uma certificação que é LEED, então a gente está no caminho. Pesquisa e inovação, então, automação, ar filtrado, EPA, cirurgias robóticas e tudo que um hospital hoje necessita em termos de tecnologia está sendo atendida. E a saúde e bem-estar, acho que não precisa falar, as próprias imagens já mostraram o que a gente conseguiu atingir. A comunidade de inclusão, então, a gente sabe que um hospital que chega numa região, ele vai trazer um impacto urbanístico, né? Então, esse respeito com o entorno, então, é a fachada ativa, é a questão da permeabilidade e como que a gente conversa com a região. De novo, tecnologia sobre automação. Então, hoje os hospitais vêm cada vez mais sendo automatizados em todos os aspectos. Então, isso também está em sinergia com a questão da sustentabilidade. E o átrio, né, que conecta aí os pavimentos, tanto com a luz natural e a harmonia com a natureza, como eu mencionei. Aí eu trago um pouquinho dos desafios que a gente vem não só encontrando na obra, mas que já estavam decifrados, né? A logística e acesso super desafiador, o terreno ele está 100% ocupado, quase, né? Então, obviamente, a gente deixou as áreas permeáveis que a gente deve deixar,
mas a logística para essa obra ela é bastante desafiadora para a construtora. Desafios geotécnicos, né, devido à proximidade da obra com a linha amarela do metrô. Então, a gente teve já até um atraso na obra sobre esse aspecto, né, então, é também esperado. O solo e escavação, né, então, a gente está falando aí de cerca de 59 mil metros cúbicos de solo retirado, então, é um volume de terra absurdo. Mapeamento da cadeia de transporte, então, toda a questão da sustentabilidade está sendo mapeada e executada da forma planejada, e a compensação com a aquisição de crédito de carbono. Existe aqui, como eu falei, a contenção do subsolo. Só para vocês terem uma ideia, são 2 metros apenas que o metrô está longe da parede dos subsolos. Então, ou seja, é muito perto. Até teve gente que falou, putz, por que não deixa umas janelas e aí dá para as crianças verem o metrô passando e tudo mais, né? A fundação é dimensionada aí para vãos de até 25 metros para a construção sobre esse túnel, né? E a execução da contenção, né? A gente teve, inclusive, desafios sobre a contenção, que ela começou a ceder em alguns centímetros. E aqui tem algumas imagens, né, de agosto agora. A gente acabou de receber essas imagens da obra. Então, a gente já está atingindo aí no residencial 3ª, 4ª laje, e o hospital, a gente já está no térreo indo para a 1ª laje. Esse projeto, essa obra deve terminar em 2027, então a gente começa a operação em meados de 2027, porque ainda tem um processo para ser executado até que a obra entregue, e toda a parte de equipamentos e tudo mais. É um projeto que a gente já recebeu reconhecimento internacional, e eu acho que um reconhecimento nacional, só pelo fato da gente estar aqui apresentando para todos vocês. Como eu disse, é uma honra. Aqui um pouquinho do que virou a nossa torre residencial, para que vocês entendam que, apesar da prioridade das crianças, do hospital, a gente não esquece jamais sobre todos os outros aspectos, né? Então, a torre residencial, Platts 450, vem também com um design que tem uma sinergia com a região. E esse é o time que trabalhou e continua trabalhando dentro desse projeto. É um time aí de mais de 20 profissionais envolvidos diretamente nesse projeto, seja de uma forma ou outra, mas está lá, e que se sente bastante honrado. O que eu trago aqui de insights desse empreendedorismo, né? Eu costumo dizer que a gente... Por muitas vezes a gente sai da faculdade de arquitetura aprendendo a projetar, mas tem todo um âmbito aí de gestão de escritório, gestão de valores e financeiro que a gente não aprende, né? Então, acho que o que eu trouxe no início da apresentação foi justamente para mostrar para vocês que, no final das contas, todos nós precisamos ser empreendedores, né? Então, a gente precisa fazer bons projetos, com bom design, mas que tudo isso esteja apoiado nos 3 pilares, né? Que é o financeiro, porque a gente adora trabalhar, mas a gente quer poder viajar, quer poder curtir um pouco a vida, né? Então, isso é super importante. E se a gente não tiver a operação, a organização do estúdio, fatalmente isso não vai acontecer, mas que a gente faça projetos que sejam referências dentro do setor. E, para isso, a gente não joga sozinho, a gente faz parte desse grande time. Fazer parte de um grupo maior, como a Perkins & Will, acelerou esse profissionalismo todo, por todos esses âmbitos e toda essa questão dos pilares. Então, traz para a gente a oportunidade que todas as metodologias, os processos e tecnologia, organização, a gente consiga atingir um maior sucesso dentro dos nossos projetos.
Profissionalizar e empreender é independente do tamanho. Então, às vezes, mas a Perkins Will só faz projeto grande. Não, não é verdade. A gente faz projeto de 200, 150 metros quadrados, a gente faz casa, a gente faz apartamento, a gente faz edícula, a gente faz a casinha do cachorro também. Então, acho que o importante, de novo, que eu comecei a falar, é o relacionamento. Então, muitas vezes, a gente tem o CEO do banco que pede para a gente para fazer o apartamento da filha, ou isso, aquilo. E isso está pautado em relacionamento. Os nossos clientes, eles vão e voltam. Então, na maioria 70% dos nossos clientes, eles são recorrentes. Então, a gente tem muito sucesso com isso. E aqui, falando um pouquinho da tecnologia e os dados que estão muito além do projeto, né? Então, como que a gente formata tudo isso e como que a gente visualiza toda essa questão financeira e operacional que eu compartilhei. A dica é nunca deixar de aprender, a gente está sempre evoluindo, acabamos de aprender aqui com a Isabela, quanta coisa ela mostrou para a gente que a gente ainda não imaginava. Então, a gente está indo aí para o futuro que é aqui e agora. Então, a gente precisa estar sempre inovando, renovando. E como que a gente faz isso? Contribuindo, inclusive, para a comunidade. Então, quando ela falou sobre a nossa responsabilidade urbanística, esse é um ponto importante. O que a gente faz para a comunidade? Então, a gente precisa ser responsável. E celebrar as conquistas, né? Então, a gente não pode esquecer disso, porque é super importante. Isso que nos eleva, nos faz ficar mais felizes e estarmos aqui com todos nesse encontro. Porque é sobre pessoas. Queria muito agradecer a todos vocês e, se possível, tirar uma fotinho.